Olá a todos vocês, eu sou a professora Ludmila Soares e estamos aqui com as nossas aulas de Geografia, continuando as aulas da unidade 2. Então, gente, vamos verificar o que nós iremos estudar na nossa aula 16 de hoje. Vamos lá. Na nossa aula 16, iremos verificar sobre o objeto de conhecimento, a divisão do mundo em Ocidente e Oriente. Detalhamento: a divisão do mundo em Ocidente e Oriente, implantado pelas potências europeias ao sistema colonial. Então, gente, nós iremos estudar e verificar como que vai ocorrer todo esse processo aí de desenvolvimento, de divisão, principalmente do planeta em oriental e ocidental, tá certo? Então, vamos lá verificar a nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, gente, nós iremos estudar e verificar, principalmente em relação às duas divisões que nós teremos, tá certo? Em oriental e em ocidental, tá certo? Então, nós iremos estudar e verificar que existem países que vão ter características em que ocorre essa divisão que, na verdade, não era para ocorrer, mas a partir das potências que ocorrem com essas divisões, onde existem países mais desenvolvidos, acaba surgindo essa divisão entre a parte ocidental e entre a parte oriental. Estudamos e verificamos aí essa divisão que se teve a partir da Guerra Fria, né, entre o capitalismo e entre o socialismo, que vai estar ligado a essa divisão entre a parte oriental e entre a parte ocidental. Vamos ver um mapa agora em que mostra pra gente esta divisão entre a parte oriental e entre a parte ocidental, principalmente ligado aí ao meridiano de Greenwich. Olha só, a partir desse mapa, vocês podem verificar aqui, né, nessa parte em que se tem a parte azul, já vai ser a parte ocidental, tá certo? Enquanto essa parte vermelha já vai ser a parte oriental, a parte leste, enquanto o ocidente já vai ser a parte oeste. Nós vamos viver onde? Nós iremos morar na parte ocidental, em que a gente observa que o Brasil vai estar localizado, tá certo? Enquanto na parte oriental, a gente observa todos esses países que estão em vermelho, né? E essa parte de vermelho, que é a parte leste, que vai ter essa divisão aqui a partir do meridiano de Greenwich, né? Então, a gente vai observar todo esse desenvolvimento a partir dessas divisões que acabaram ocorrendo, tá? Temos essa divisão que ocorre entre o leste e o oeste, entre o oriente e o ocidente. Porém, também vamos ter uma outra divisão que vai estar relacionada a essa parte oriental e ocidental, que vai estar relacionada à parte econômica de desenvolvimento desses países, como estudamos em relação à parte capitalista e à parte socialista. Temos essa divisão, não esqueçam, né? Entre o meridiano de Greenwich, que tem essa divisão oriental e ocidental, mas também temos essa parte de divisão de desenvolvimento econômico entre os países com as principais potências, tá? Então, vamos lá verificar essa divisão oriental e ocidental. Olha só, nessa divisão oriental e ocidental, a gente observa a parte geográfica. Então, geograficamente, tá? De acordo aí com o meridiano de Greenwich, nós iremos observar esta divisão. Aqui nós temos a divisão, né, entre o Oriente e entre o Ocidente. Oriente vai ser a mesma coisa que leste, gente. Enquanto o Ocidente será a mesma coisa que oeste. Vocês também têm que saber essas divisões que podem ocorrer, ok? Agora, né, verificando aí
essa parte, né, do meridiano de Greenwich, tá? Em leste e oeste, né, em oriente e ocidente, né, a gente vai verificar aí essa divisão geográfica, tá? Mas, como eu falei para vocês, né, a partir dessa divisão geográfica, né, que a gente observa no mapa, por exemplo, aqui da Europa, que também já foi dividida, ela é dividida entre Europa Oriental e entre Europa Ocidental. Não esqueçam, leste, né, que vai estar ligado aí ao Oriente, e a parte oeste, que vai estar ligado ao Ocidente. Então, a gente vai observar essas divisões que acabam ocorrendo, né, também no continente europeu, principalmente ali na época com a Guerra Fria, que realmente ocorreram essas divisões, e até hoje a gente escuta falar muito, né, na Europa Oriental, nessa parte aí do leste europeu, né, que a gente observa aí em relação à Europa Oriental e à Europa Ocidental, tá certo, gente? Então, analisamos este mapa e vamos verificar as características de cada um agora. Entre a Europa Ocidental e entre a Europa Oriental. Olha só, na Europa Ocidental, a gente verifica aí que vai ser formada principalmente por países capitalistas, tá? Então, a gente observa que vai ser formado principalmente por países capitalistas, tá? Enquanto a Europa Oriental vai fazer parte, tá? Principalmente dos países que faziam parte da União Soviética, tá? Então, nós teremos aqui a Europa Oriental, ok? Que vai ser formada aí por países que faziam parte de onde? Da União Soviética. Lembrando lá da Guerra Fria, né? Onde já tinha o capitalismo, onde tinha o socialismo. Então, até alguns anos atrás, tinha-se o quê? Essa economia planificada, tá? Essa parte da Europa Oriental que nós observamos aqui através do mapa, ok? Nessa Europa Oriental, então, falou na parte do leste europeu, na Europa Oriental. Lembrem-se da Guerra Fria, da União Soviética, como uma economia planificada. Então, esses países ainda estavam muito ligados a tudo isso, ok? Enquanto, né, a Europa Oriental, nós teremos o quê? A Europa Ocidental, né? A Europa Ocidental, ela vai ser formada aí por países, o quê? Ligado ao capitalismo, tá? Então, a Europa Ocidental vai estar formada aí por países capitalistas. E, normalmente, esses países que fazem parte da Europa Ocidental vão ser considerados países mais desenvolvidos, tá? Que se caracterizam por apresentarem uma economia de quê? Uma economia de mercado, enquanto a outra era planificada, ligada muito ao Estado. A economia de mercado vai estar ligado aí à parte da Europa Ocidental, onde se tem o capitalismo como, né, desenvolvimento, ok? Agora, como que ocorreu, né, essa divisão que a gente observa hoje, nessa parte aí entre os países que fazem parte do Ocidente e os países que fazem parte do Oriente? Vamos verificar, gente, que a partir do século XV, né, a gente observa que as potências europeias na época, a gente vai verificar aí que a partir do século XV, com essas potências europeias, eles começaram a formar o quê? Verdadeiros impérios coloniais, que foi na época das grandes navegações, onde eles estavam em busca de matérias-primas, de recursos naturais, tá? Então, a gente observa que tudo isso acabou desenvolvendo e chamando a atenção para essa divisão entre o Oriente e o Ocidente. Então, olha só, nessa parte aí ocidental e oriental, a partir do século XV, as potências europeias elas acabaram aí formando verdadeiros impérios coloniais em diferentes continentes do mundo, principalmente aqui no continente americano, foram para a África, também acabaram chegando na Oceania. Então, a gente observa aí esse desenvolvimento, principalmente formado aí pelos países europeus. Então, a gente observa que os estados-nação aí que vão começar a surgir, né, principalmente ligado à Europa,
foram o quê? Impondo a cultura onde eles chegavam, né? Então, sua forma de organização territorial e também o seu modo de produzir acabaram se inserindo nessas áreas em que eles estavam chegando. E isso acabou determinando o quê? Novas territorialidades, tá? Em diversos continentes, como hoje, que a gente conhece como América, né? Que está dividida em América do Norte, América Central e América do Sul. Também o continente africano, lá na Oceania, acabaram chegando em algumas áreas do continente asiático também, para ocorrer essa exploração, principalmente de recursos naturais. Agora, a partir dos séculos 19 e 20, né, a gente vai verificar nessa parte do Ocidente e do Oriente, que mesmo com essa independência, né, que começa a surgir aí, de vários países, a dominação cultural e econômica financeira vai continuar o quê? Com a presença de um novo protagonista que acabou chamando a atenção, se desenvolvendo bastante, principalmente, né, na época ali com as guerras mundiais, que vai ser quem? Os Estados Unidos da América, tá? Então, os Estados Unidos da América, ele começa a chamar muito a atenção, principalmente ali com o fim das guerras mundiais, onde os países europeus predominavam. Nesse período aí, a gente observa uma dominação cultural e econômico-financeira, tá? Principalmente onde começa a surgir tudo isso? Nos Estados Unidos da América, tá? Que acabou sendo aí uma nova potência mundial, principalmente para os países que já estavam no continente americano. Então, a gente observa que o Ocidente ele começa a se desenvolver cada vez mais. Então, uma potência hegemônica, né, começa a surgir. E o que vai ser uma potência econômica? Uma potência econômica, gente, a gente observa que vai ajudar na sua hegemonia. E essa potência hegemônica que a gente observa que vai ocorrer principalmente com os Estados Unidos da América, vai ser aquela que acaba influenciando outras áreas. Então, olha só, né? Essa potência hegemônica vai ser essa influência que vai ocorrer aí de algum modo, mas principalmente econômica e política, tá? Agora, essa influência vai sair de um determinado lugar nesse período aí os Estados Unidos começam a chamar muito a atenção, principalmente em relação a outros países, vindos principalmente aqui do continente americano, ok? Então, essa potência hegemônica, né, que acaba influenciando de algum modo, principalmente a parte econômica, né, e política, aí acaba pegando, influenciando principalmente outros países do planeta, tá? Agora, o que eles vão colocar para a gente? Eles acabam impondo algumas situações, principalmente o quê? A política, ok? Então, eles acabam impondo a sua política. E os Estados Unidos da América estava ligado ao quê? Ao capitalismo, né? Então, a gente observa aí, né, que o capitalismo começa a fazer parte e se desenvolver cada vez mais em vários países do planeta. E isso acaba interferindo em quê? Principalmente nessas relações internacionais, né? Então, a gente observa aí, com essa potência hegemônica, tendo grande poder econômico, político, militar, os Estados Unidos ele acaba se desenvolvendo bastante e chamando muito a atenção de outros países do planeta. Então, essa potência hegemônica, né, que está ligada à economia dos Estados Unidos, vai se desenvolver principalmente aí depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, gente, os Estados Unidos, eles acabaram moldando um sistema mundial, né? De acordo com o quê? Com os seus interesses. Eles tinham interesse em se desenvolver economicamente, então eles queriam realmente dominar vários outros países para se desenvolverem cada vez mais. Então, o país, que nesse período aí, com o fim da Segunda Guerra Mundial, estava conseguindo se desenvolver, vendendo produtos para os países europeus,
fazendo parte desta guerra com alguns países, com algumas potências europeias. Então, nesse período, o país já era uma grande potência econômica, era a maior economia mundial desde a Primeira Guerra Mundial, né? E isso acabou ajudando o produto interno bruto. Então, passa a controlar aí cerca de 40% do produto interno bruto mundial, principalmente ali com as duas guerras mundiais. Isso acabou se desenvolvendo bastante nos Estados Unidos da América, por isso que hoje em dia é uma das principais potências mundiais, né? Com esse desenvolvimento que acabou se consolidando, né? E até hoje, os Estados Unidos, ele acaba mantendo aí sua força, principalmente na prática militar, tá? Na sua prática militar e também política, ok? Então, a gente observa aí nesse desenvolvimento dos Estados Unidos, né, que acaba exercendo uma grande influência também cultural para outros países, ok? Então, a gente observa, né, que até hoje, os Estados Unidos da América, que vocês vão observar aí na cartela, eles vão manter sua força política e militar e vão exercer essa grande influência cultural ao redor do planeta. Tá? Então, isso acaba chamando muito a atenção de vários países, principalmente os países que fazem parte do lado ocidental. Agora, isso também acaba ajudando muito a vários países se desenvolverem bastante. Então, isso vai ajudar a surgir novas potências econômicas, principalmente os países que estão na parte ocidental, na parte oeste do nosso planeta. Vamos verificar aí essas potências econômicas ocidentais que acabam surgindo. Então, os países como o Canadá, né, como os Estados Unidos, os países que estão na Europa Ocidental, eles exercem sua hegemonia no planeta todo, tá? Eles acabam influenciando muito a sua parte política, a sua parte econômica e a sua parte militar, né? Desde a metade aí do segundo milênio, tá? E a partir da Guerra Fria, isso ocorreu e acabou desenvolvendo muito esse mundo ocidental, né? Que vai estar ligado ao quê? Aos países capitalistas desenvolvidos. Então, esse mundo ocidental que a gente observa vai estar ligado aos países capitalistas desenvolvidos e que acabam se desenvolvendo cada vez mais. Agora, vai existir uma relação aqui. Como nós verificamos, de acordo com o meridiano de Greenwich, que é uma linha imaginária, localizado, que foi feito, na verdade, para ocorrer essa divisão entre o oeste e o leste, para a gente poder se localizar melhor no planeta, acabaram aderindo a essa denominação de Ocidente com Oriente. Mas na parte ocidental, que pega esses países capitalistas desenvolvidos, tá? A gente observa que essas potências econômicas, né, ocidentais já vai estar independente, tá, da sua localização geográfica. Por quê? Alguns países, né, como, por exemplo, olha só, a Austrália, a Nova Zelândia, por exemplo, né, e Israel, a gente vai verificar aqui que são países, né, que estão na parte, se a gente for de acordo com o meridiano de Greenwich, vão estar na parte oriental, na parte leste, mas que são considerados o quê? Que são considerados países do mundo ocidental. Então, vão estar incluídos neste grupo aí do mundo ocidental, tá? Então, a gente observa que aquela linha que vai existir, né, que divide em leste, que divide em oeste, né, a gente observa que alguns países que estão localizados no leste, né, vai estar diretamente ligado ao seu desenvolvimento econômico e político, muito ligado ao mundo ocidental. Então, realmente a gente observa que acaba tendo aí essas diferenças dos países desenvolvidos com os países ainda em desenvolvimento. Agora, tudo isso vem através do quê? Da influência dos Estados Unidos da América. Então, a influência dos Estados Unidos aí da América, principalmente no continente asiático, começa a aumentar. Então, no século XXI, a gente observa que os Estados Unidos, né, eles acabam enfrentando aí uma concorrência, né,
Vamos ter dois países aí, principalmente a Rússia e a China. Lembrando da Rússia, que foi o principal país para criar ali a União Soviética. Então, naquele período, né, desde lá do fim da Segunda Guerra Mundial, com a Guerra Fria, né, a gente observa que a Rússia vai ser um dos principais países que estarão oposto a quem? Aos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos ainda continuam enfrentando essa concorrência e também, principalmente, um país que tem se desenvolvido e se destacando cada vez mais, que vai ser a China. Então, esses dois países, gente, eles acabam se desenvolvendo bastante, né? Principalmente a China, que é a segunda maior potência mundial, podendo passar em breve dos Estados Unidos em relação a PIB, tá? Então, Estados Unidos da América, Rússia e China vão ser membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, tá? Além de outros países muito importantes, como a França, como o Reino Unido, né? Como a Alemanha, que são países europeus que acabam também se destacando bastante, tá? Então, os Estados Unidos, mesmo sendo aí uma das grandes potências mundiais, ainda tem uma certa interferência, principalmente de países como a Rússia e como a China, que estão localizados no mundo oriental. Agora, a ONU, né, que vai ter esse Conselho de Segurança, vai ter uma finalidade. Para que serve, né, tudo isso? Na verdade, essa finalidade que se tem com o Conselho de Segurança da ONU vai ser o quê? O de tentar manter, na verdade, né, essa paz e segurança no mundo. E esses países, eles têm o poder de veto, tá? Principalmente em resoluções tomadas aí pela Organização Nacional, né, nacional dos países que estão reunidos ali através da ONU, tá certo, gente? Então, a gente observa essas interferências que podem ocorrer, né? E a gente verifica que, por exemplo, a Rússia e a China vão ser uma das grandes potências mundiais também que podem interferir nesses desenvolvimentos aí, né? E a gente verifica também que uma outra potência que acaba se desenvolvendo bastante, mas que vai estar já na parte oriental, vai ser a Rússia. E quais serão as influências que a gente observa aí em relação à Rússia? A Rússia, gente, também, né, acaba influenciando bastante aí, tá? E está mais atuante, principalmente no cenário político-militar internacional, né? Quando essa aula foi feita, ainda não tinha ocorrido a guerra, tá? Mas hoje a gente observa, né, o poder que a Rússia ela acaba tendo, né, nessa parte da geopolítica, que acabou entrando em conflito ali com a Ucrânia, está em conflito com a Ucrânia, infelizmente, né? Então, a gente realmente observa o poder militar que a Rússia ela acaba tendo, porque nenhum país está tentando interferir diretamente ali na Rússia, tá? Porque o poder militar que a Rússia tem é bastante elevado, assim como o chinês. Então, a gente observa que nem só os Estados Unidos acaba dominando tudo isso. Existem outros países, da parte oriental, que também acabam influenciando bastante. Então, realmente, tem que ter um ajuste, tem que tentar ter um controle, porque pode aumentar aí cada vez mais essa interferência e poder ocorrer aí. A gente espera que não ocorra uma terceira guerra mundial, né? Que infelizmente aí existem hoje as tecnologias militares são muito grandes. Então, a parte armamentista ela pode interferir na nossa vida, né? Pode acabar aí o mundo inteiro, infelizmente. Então, a Rússia, gente, ela também vai ter a sua hegemonia, que é um país que faz parte do mundo oriental, assim como a China. Então, a Rússia ela vai estar mais atuante nessa parte aí do cenário político-militar internacional, tá? E vem também trabalhando aí para reduzir, né, essa influência da parte ocidental. Então, ele quer realmente se impor, quer mostrar que ele também pode, né? A Rússia também pode ter esse poder. Então, vai ter essa influência aí que acaba diminuindo o poder dos países do Ocidente, principalmente aí em relação aos Estados Unidos da América, nessa parte dos países da Ásia Central, né? Que pega a parte ali da Rússia, entre outros países que estão ao seu redor, tá?
também nos países europeus próximos aí às suas fronteiras e também em relação ao Oriente Médio. A Rússia, gente, vai ter a ligação muito entre o Irã e a Síria. Esses dois países, né, estão muito ligados aí à Rússia, que acaba ajudando também no seu poder militar, tá certo? A gente vai ver que a Rússia, ela está tão ligada com a Síria, que vai existir uma região lá na Síria que acabou cedendo para se ter uma base militar russa, tá? Então, a Síria, gente, vai estar localizada aí em uma área estratégica, lá no mar Mediterrâneo, tá? E nessa área aí, vamos ter uma base militar russa, muito conhecida como Tartus, tá? Então, a Rússia, ela vai ter uma base militar localizada onde? Na Síria, tendo essa relação entre esses dois países. Agora, a gente verifica também que a Síria, gente, vai ser um importante comprador de armamentos da indústria militar da Rússia. Então, a gente observa que a Síria e a Rússia vai ter realmente essa ligação, né, principalmente com essa base militar muito conhecida como a base militar de Tartus, que é essa região aqui que pertence, né, agora ainda à Rússia. Pode ser que um dia a Síria não queira mais e vai pedir para a Rússia tirar, que é quase improvável. Agora, outra hegemonia que a gente observa, né, verificamos aí em relação aos Estados Unidos na parte ocidental, que vai ser uma das principais potências mundiais, assim como outros países europeus da parte ocidental. Verificamos a Rússia também, que tem um poder muito grande, principalmente militar e armamentista. Também temos a China, né, que vai fazer parte já ali também do mundo oriental. Tá? Então, a gente observa aí essas diferenças entre essas divisões do mundo oriental e do mundo ocidental, que a gente está vivendo atualmente, essa geopolítica que tudo está sendo mudado. Então, essa disputa pela hegemonia também vai ocorrer através da influência chinesa. Agora, a gente vai observar aí que com a forte expansão, né, da economia aí chinesa, o país ele precisa o quê? Buscar fornecedores, porque pela quantidade que se produz na China, gente, é muito grande, tá? Então, eles precisam de fornecedores tanto de matérias-primas quanto de parceiros comerciais, tá? E isso eles querem fazer com que amplie, né, o mercado, tá? E também ocorra aí os investimentos em várias áreas, tá? Então, a gente observa aí que pode ocorrer essa ampliação, né, tanto de mercado para comprar produtos, né, principalmente recursos naturais, matérias-primas, tá? Assim como a gente também vai observar que precisa vender os seus produtos, tá? Precisa exportar, tá, esses produtos, vender realmente seus produtos para o mundo inteiro, tá? Então, a gente observa que existem vários países que acabam se desenvolvendo cada vez mais, que são potências mundiais, tanto na parte econômica, quanto na parte política, quanto na parte militar, tá, gente? Então, a gente observa atualmente essa supremacia aí nesse espaço global que a gente vive atualmente. Então, por exemplo, a China, né, a Rússia, o Japão, que são países que estão na parte oriental, que a gente vai verificar agora, né? Então, a China, tá? A Rússia, o Japão, os Estados Unidos da América, né? E principalmente aí a parte dos países que fazem parte da União Europeia, que já pega a parte do mundo ocidental, né? E vai ser liderado principalmente pela Alemanha, né, que é a principal potência econômica atual da Europa. Eles acabaram se tornando muito relevantes e atingiram patamares muito grandes, tá? Em questões tanto políticas e econômicas internacional. E isso acaba colocando para a gente o quê? Um mundo multipolar, né? Enquanto, né, nós temos, por que multipolar? Porque nós temos a China, nós temos a Rússia, nós temos o Japão, nós temos os Estados Unidos da América, nós temos a União Europeia de um modo geral, né, que acabam tendo um grande poder, principalmente aí
em relação à parte política e econômica, que coloca para a gente esse mundo multipolar. Hoje em dia, não é mais só os Estados Unidos da América com a União Soviética, lembra lá da Guerra Fria? Do mundo bipolar, né? Bipolar, somente duas potências tinham grande poder. Hoje não, nós vivemos no mundo multipolar, vários países tendo grandes poderes, tá? A gente observa isso diariamente, na parte política, na parte econômica e na parte militar, que pega toda essa geopolítica que a gente vive atualmente, tá certo, gente? E daqui a pouquinho vamos continuar com as nossas aulas e agora nós iremos para o nosso intervalo. Até daqui a pouco, juntamente com o professor Jefferson. A sua aula continua no próximo vídeo.